Olá, hoje fazemos memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Vamos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Cirilo escreveu: o Senhor acrescentou ao que já foi dito uma parábola muito necessária. Então ele diz: e ele também lhes contou uma semelhança. Seus discípulos seriam mestres das gerações futuras. Por isso era apropriado que conhecessem o caminho da conduta correta, como ter sua inteligência iluminada pelo brilho divino, para que cegos não guiassem cegos. E por isso acrescenta: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Mas se acontecer de alguns atingirem o mesmo grau de virtude daqueles que os ensinam, que se detenham na medida daqueles que os ensinam e sigam os seus passos, daí se segue, não é o discípulo acima do professor. É por isso que São Paulo diz: imita-me como eu imito Jesus Cristo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não julgando Jesus Cristo, por que você julga? Ele não veio ao mundo para julgar, mas para ter compaixão. Ou seja, purifique-se primeiro dos seus grandes pecados, e então verá o caminho para salvar o seu irmão, que só comete pecados leves. São Beda escreveu: o sentido desta frase depende das anteriores, nas quais se ordena dar esmola e perdoar injúrias. Se, diz ele, você estava cego pela raiva contra o violento e pela ganância contra aquele que pergunta, você será capaz de curar o vício dele com sua mente corrompida? Se Cristo nosso Mestre, que, como Deus, poderia vingar as suas injúrias, preferiu domar com paciência os seus perseguidores, é necessário que os seus discípulos, que são homens puros, sigam a mesma regra. Isto está relacionado com o que precede, onde nos diz que um cego não poderia guiar outro cego, ou seja, um pecador repreendendo outro. De onde se diz: como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me, irmão, tirar o cisco do seu olho, quando você não vê a trave que está no seu? Como se dissesse: quem comete pecados graves, que ele chama de trave, como condena outro que comete pecados leves, e às vezes não comete pecado algum? Bem, isso é o que a partícula significa. Santo Agostinho escreveu: ou o que diz, pode um cego guiar outro cego, acrescentou, para que não esperassem receber dos levitas aquela medida, da qual diz, darão no teu seio, porque pagavam décimos aos que chamavam de cegos, porque não seguiam o Evangelho. E acrescentou também, para que o povo começasse a esperar antes aquela recompensa dos discípulos do Senhor, aos quais quis apontar como seus imitadores, dizendo: não é o discípulo mais que o mestre. São Basílio escreveu: parece, de fato, que o autoconhecimento é o mais difícil de todos. Nem mesmo o olho que vê as coisas externas vê a si mesmo, e mesmo nosso próprio entendimento, rápido em julgar o pecado do outro, é lento em perceber os seus próprios defeitos. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!